hoje eu escolhi um tema para a gente poder estar conversando aqui, que eu extraí desta obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. O livro não é novo, ele foi editado em 1908. Acredito que alguns de vocês ainda não tinham nascido. Estou certo? Mais ou menos. Então vejam só, não é? Leon Denis foi um dos contemporâneos de Kardec. Não é? Acho que quando Kardec desencarnou, Leon Denis tinha 23 anos. E na companhia de Camille Flammarion e Ernesto Bozano, deram continuidade ao trabalho de Kardec na divulgação da doutrina espírita. Só que, lendo as lições de Leon Denis nesta obra, eu tenho a impressão que ele escreveu a semana passada este livro, que não foi lá no começo do século passado. E na terceira parte do livro, então, nós temos aquilo que ele chama as potências da alma. E a primeira potência, e é sobre ela que nós vamos conversar hoje, é a vontade. Então, a vontade, a primeira potência da alma. A doutrina espírita nos ensina também que a vontade é um dos atributos que Deus concede ao espírito. Que lance é esse de atributos? Nós somos seres animais. Um pouquinho diferente dos irracionais, não é isso? Em alguns momentos nos igualamos a eles pelas nossas atitudes, mas somos diferentes dos animais, nossos irmãos. O que nos diferencia principalmente é justamente os atributos que Deus concede ao espírito quando o transforma em individualidade. O que nos diferencia dos nossos irmãos animais são esses atributos: a vontade, o pensamento, a memória, a consciência, a razão, o discernimento, e vai por aí afora. É um conjunto de atributos que nos tornam diferentes, que fazem com que a gente deixe o mundo animal e adentremos ao mundo hominal. Justamente é por conta disso. E a vontade, então, é o primeiro deles. E Leon Denis começa dizendo para nós que as causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da nossa própria alma. E às vezes nós ficamos achando que a felicidade está fora. Olha, só vou ser feliz o dia que eu possuir isto, aquilo ou aquilo outro. Como se a felicidade do espírito estivesse em algum bem material. Isto não é verdade. A felicidade está nos bens espirituais, que o espírito conquista, não nos bens materiais. Tem gente que coloca a responsabilidade sobre a felicidade nas costas de alguém. Eu só vou ser feliz o dia que eu tiver alguém, eu casar com fulano, ciclano, beltrano. Também não é verdade. Eu sou feliz independente de quem quer que seja. Cada um de nós segue um caminho, uma trajetória nesta existência e outra muitas vezes diferente na parte espiritual. Necessariamente não vamos estar juntos aqui e lá no mundo espiritual. Então, por que responsabilizar outrem pela minha felicidade? A felicidade está nas minhas próprias mãos, não nas mãos de quem quer que seja. Preciso parar com essas atitudes infantis que muitas vezes eu venho trazendo até este presente momento. E quem é que não busca a felicidade? Não tem quem não busque. Todos nós, de alguma forma, buscamos ser felizes. A doutrina espírita diz que não é fácil durante a vida de espírito reencarnado.
Mas é possível termos momentos de felicidade já nesta existência. Preciso então ter a sabedoria de descobrir o que eu preciso fazer para ser feliz mais vezes aqui enquanto espírito reencarnado. Mas às vezes as minhas próprias atitudes não colaboram para isso. Eu trouxe aqui, até anotei no livro, uma expressão da minha época. Eu sou de algumas gerações antes das de vocês, não é isso? Então, na minha época, tinha uma... Tu dás risada? É verdade. Não é? O meu RG já está bastante amarelo. Não é? Eu estou mais próximo do ponto de chegada do que do ponto de partida. E preciso ter consciência disso. Como é que eu posso ser feliz batendo a trave dos 70 anos? Onde o pessoal diz que quando a gente chega nessa fase da vida, tem um problema de dor de junta. Eu ainda não sei o que é isso, mas pode ser que eu venha descobrir logo. Então, a gente tem que estar esperto, tem que estar atento. Senão nós chegamos, passamos por ela e nem percebi que eu cheguei na melhor fase da minha vida. Não é isso que a gente fala? Não é? É a melhor fase da vida do espírito. Conexas? É isso? Eu não sei quem inventou, não é? Que é a melhor idade. Mas eu estou em busca dela. Não é? Quero ver se eu alcanço. Mas esta frase da minha época, não é? O pessoal costumava falar, a carne é fraca. Qual é o sentido desta expressão, a carne é fraca? Alguém sabe me dizer? Alguém que porventura também está chegando nos 70? Ou já passou dele? Que lance é esse de a carne é fraca? Ih, o pessoal é tímido aqui. Eu acho que é uma desculpa. É uma desculpa para quê? Para fazer coisa errada. Para fazer coisas que eu não deveria nem pensar, quanto mais fazer. Não é? Invariavelmente, nós relacionamos esta expressão, a carne é fraca, com a traição conjugal. Assim, mas não só em relação à traição conjugal. Quando eu não consigo vencer os meus instintos, os meus desejos. E aí eu responsabilizo a carne, o corpo físico. Quando quem manda no corpo físico sou eu, espírito. Não é ele. Ele tem impulsos instintivos, não resta a menor dúvida, nós sabemos disso. Aliás, é o instinto de conservação que preserva a nossa vida diante dos perigos. Então, o instinto é extremamente importante. Mas uma vez que Deus me concedeu como atributo a inteligência, a razão, o discernimento, o bom senso, eu trago recursos em mim para vencer o instinto e dizer para o corpo físico, quem manda aqui sou eu, não você. Então, toda vez que nós ouvirmos, ainda hoje, alguém dizer a carne é fraca, a gente precisa dizer para a pessoa, não é a carne que é fraca, a vontade é fraca, não a carne. E a vontade é do espírito, não é do corpo físico. Jesus disse para a gente, o reino dos céus está dentro de vós. Na fala de Leon Denis. E não está? Vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Esta é a fala de Jesus para a gente. Então, isto significa que eu trago em mim condições de vencer as minhas limitações, os meus medos, as minhas más inclinações, os meus vícios morais. Mas preciso de um recurso para vencer: a vontade. Sem ela, nada feito. Diz
o Leon Denis? É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Vejam, na nossa vida íntima, no desabrochar das nossas potencialidades, das nossas faculdades, das nossas virtudes. Então eu preciso aprender a explorar todos estes recursos que eu trago em mim mesmo. E todos nós trazemos os recursos necessários para sermos bem-sucedidos em nossa reencarnação. Ninguém vem aqui para uma nova existência para falhar. Não. A gente vem para alcançar o êxito que não alcançamos em muitas outras existências. Nos preparamos muitas vezes décadas no mundo espiritual para poder chegar aqui e vencer. Só que aí a gente tem o véu do esquecimento, como nos diz a doutrina espírita. Não nos recordamos daquilo que nós planejamos para a nova existência, do tanto que nos preparamos. E aí a gente, sem se lembrar daquilo que nós idealizamos, temos a alternativa de intuitivamente fazer as coisas de acordo com o planejado, ou de repente a gente fazer escolhas diferentes daquilo que nós planejamos. E aí corremos alguns riscos. Diz o Leon Denis para a gente: olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos, fechemos nosso entendimento às coisas externas e, depois de havermos habituado nossos sentidos psíquicos à escuridade e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas, ouviremos vozes fortificantes e consoladoras. Aqui Leon Denis nos convida a fazer uma introspecção, a fazer uma viagem para o mundo íntimo de nós mesmos. Às vezes, eu preciso fazer a meditação e aprender a desenvolver o hábito de refletir sobre a minha própria existência. O que eu tenho feito e tem dado certo? O que eu tenho feito e não tem dado resultado? O que eu tenho feito e o resultado é contrário ao esperado? Se eu não parar para pensar nestas coisas, possivelmente eu estou vivendo a existência terrena no automatismo da vida e não estou me dando conta de se as coisas estão bem ou se as coisas não estão tão bem. Daí a necessidade, como ele diz aqui, não é, de eu me fechar às coisas externas. Quando eu fecho os olhos, eu não tenho melhores condições de perceber a mim mesmo, de fazer essa introspecção, essa viagem íntima. E ele diz aqui que a gente pode começar a ouvir vozes, como ele diz aqui, vozes fortificantes e consoladoras. Quem são essas vozes? Os nossos guias espirituais, gente. Cada um de nós tem um guia espiritual, também conhecido como anjo da guarda. Todos nós temos espíritos protetores. Todos nós temos espíritos familiares que nos acompanham sempre, constantemente na reencarnação. Só que, atribulado com as questões, com os problemas do dia a dia, eu não me dou conta da companhia desses bondosos amigos espirituais que me inspiram os melhores pensamentos e as melhores decisões. E aí eu vou fazendo as coisas de qualquer jeito. E nem sempre, como estou fazendo de qualquer jeito, nem sempre vou alcançar os melhores resultados. Por isso que eu preciso, de repente,
fechar os meus olhos, viajar para dentro de mim mesmo e abrir as minhas capacidades de percepção deste mundo espiritual que está à minha volta. Para, em contato com estes bondosos amigos da espiritualidade, eu estar mais acessível à ação deles. Eles tentam nos ajudar o tempo todo, mas raramente nós lhes damos as condições necessárias para que eles possam fazer isso. Nos inspirar, nos intuir. Todos nós somos médiuns de inspiração e de intuição. Todos, sem exceção. Precisamos aproveitar melhor este recurso. Diz Leon Denis: há em toda a alma humana duas esferas de ação e de expressão, em todos nós. Uma delas é a personalidade, o eu, nos diz Leon Denis, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade e sua influência, aliás, insuficiência. Então, quando nos deixamos levar pela nossa personalidade, quando o eu fala mais alto, nós temos a expressão constante do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Por isso é que ele diz aqui, com as suas paixões, as suas fraquezas, a sua mobilidade e a sua insuficiência. Temos a vida inferior semeada, deixa a vida inferior semeada de provações e de dificuldades, quando deixamos que a personalidade tome conta de nós mesmos. Essa mobilidade de que ele fala aqui é que nós mudamos muitas vezes de opinião. Não temos uma opinião definida a respeito das coisas. Muitas vezes mudamos os nossos gostos, as nossas preferências com muito mais frequência do que precisaria ser. Mas esta é uma das ações de expressão. E qual que é a outra? A consciência. Então, eu posso me deixar levar pela minha personalidade, manifestando o meu orgulho, o meu egoísmo e a minha vaidade, e apesar de 1,5 metro de estatura, vocês não queiram saber o tamanho do orgulho aqui dentro, viu, gente? Ele deve alcançar pelo menos o dobro do tamanho desse 1,5 metro de corpo físico, sem falar do resto. Assim, então imaginem só. Agora, a outra esfera de expressão é a consciência, como ele diz aqui, fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós, que revelam as nossas potências ocultas e onde o Espírito se firma em seu brilho e beleza. A consciência é um outro atributo que Deus concede ao Espírito. A consciência, nesta obra, é a segunda potência da alma. É o capítulo seguinte. E por que é importante que eu me deixe conduzir, eu, Espírito Cláudio, me deixe conduzir pela consciência e não pela personalidade? Alguém tem ideia disto? Por que eu preciso me deixar conduzir por esta outra potência da alma, que é a consciência, e não pela personalidade? A personalidade eu venho construindo no decorrer das trocentas reencarnações, ou trocentas mil reencarnações, não é isso? E, invariavelmente, eu construo a personalidade com base nas deficiências que eu trago. Só a muito custo é que, ao evoluir
moral e espiritualmente, eu vou dotando a minha personalidade de princípios, de valores e de virtudes que vão fazer com que ela possa se aproximar mais da consciência. Mas a consciência, veja, primeiro de tudo que é um atributo de Deus para com cada um de nós. Segundo, aonde a doutrina espírita ensina para nós que estão gravadas as leis divinas? Vocês sabem me dizer? Na nossa consciência. Então vejam, as leis divinas estão gravadas na minha consciência. Isto significa que se eu acessar mais vezes a minha consciência, antes de fazer as minhas escolhas, antes de usar o livre-arbítrio, eu tenho possibilidade de acertar mais vezes. Tem um outro detalhe. Aonde que está guardado aquele planejamento reencarnatório que eu fiz muito tempo antes de reencarnar? Na consciência. Do mesmo jeito. Eu posso não me lembrar das outras reencarnações. A lembrança das reencarnações estão registradas na nossa consciência. As leis divinas estão na nossa consciência. O planejamento reencarnatório está na nossa consciência. Por que é que eu me arrependo? Alguém pode me dizer? Por que é que eu guardo um remorsozinho de vez em quando? De vez em quando só, é só um remorsozinho básico. Nada tão grave, né? Nada tanto assim. É só básico. Por quê? Como? Não agi de acordo com a minha consciência. Eu não agi de acordo com as leis divinas, não agi de acordo com o meu planejamento reencarnatório, não agi de acordo com o Evangelho de Jesus. E isso acontece imediatamente após as nossas escolhas, as nossas atitudes equivocadas. Por quê? Porque é um processo automático, não é? Eu fiz determinada coisa, falei determinada coisa, pensei determinada coisa, e depois vem o arrependimento ou remorso. Por quê? Porque eu não acessei a minha consciência para poder comparar aquilo que eu pensei, ou fiz, ou falei antes. E aí, neste processo automático, sim, a consciência me pontua. Não. Aquilo que você acabou de fazer está furado. Né? Vai entornar o caldo lá na frente. É um processo natural que acontece com a gente. E aí bate o arrependimento. Né? Dependendo do tamanho desse arrependimento, ele pode chegar no remorso, né? Que é muito mais dolorido. Né? O remorso já é expiatório, né? É uma dor que fica na nossa consciência e no nosso coração por muito mais tempo, é muito mais intenso do que o simples arrependimento. Mas aí, eu fiz a bobagem, falei que a carne era fraca, tá certo? E descobri que não é nada disso. E me arrependo da besteira que eu fiz. Eventualmente, posso curtir esse remorsozinho básico. E fica por aí. Está tudo certo? Estou com o meu problema resolvido? Me arrependi ou fiquei ruminando? O remorso é quando a gente fica ruminando aquilo durante um tempo enorme da nossa existência. Né? E estou quites com a lei divina por conta disso? Não. Lá no céu e no inferno, me parece que é o Espírito Erasto que ensina através de Kardec, que sim, quando eu infrinjo ou as leis divinas, ou o planejamento reencarnatório, ou o Evangelho do Cristo, eu preciso
Depois do arrependimento, vivenciar a expiação e, por último, a reparação. A expiação é a dor de compreender que eu fiz uma besteira e, com o conhecimento que eu já tenho, com o grau de informações que eu recebo dentro da doutrina espírita, não era para estar fazendo mais essa bobagem. E aí isso dói efetivamente na consciência e no coração. Mas se eu não tiver atitude proativa de reparar o dano que eu fiz, nada feito. Aquilo não serviu praticamente para nada. Simplesmente tenho consciência de que fiz a bobagem e isso me incomoda. O que eu preciso para poder reparar a bobagem que eu fiz? Da vontade. Se eu não tiver vontade, eu não vou movimentar em mim as energias que eu preciso para reparar aquilo que eu fiz de errado. Vamos ver aqui. Por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? As potências que ele fala aqui, não é a vontade, sim, o livre-arbítrio, a razão, o discernimento, a inteligência, a própria consciência. Estas são as potências internas. Como as colocaremos em movimento? E a resposta dele, pela vontade. O uso persistente e tenaz dessa faculdade permitir-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Olha as possibilidades que uma vontade firme e forte traz para cada um de nós. Movimentar a vontade na intimidade do espírito permite que ele realize o seu processo de transformação. Senão, nós continuamos na base do deixe a vida me levar. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Sua mobilidade constante e sua variedade infinita, pequeno acesso oferecem às influências superiores. Veja, muitas vezes nós precisamos da ajuda do mundo espiritual para fortalecer a nossa vontade, para nos movimentarmos para fazer diferente, para a gente poder reparar aqueles erros que nós já cometemos, saldar as nossas dívidas. Mas vejam que o Leon Denis, já em 1908, dizia que assim, a maior parte dos pensamentos flutuam sem cessar. Lá no livro dos médiuns, no capítulo 19, se muito não me engano, Kardec já dizia para nós, né, que os nossos pensamentos vivem num emaranhado inextricável, de difícil acesso. Os nossos pensamentos, eles explicam a eles, a espiritualidade que nos explica através de Kardec, dizem que os nossos pensamentos são extremamente desorganizados. E esta desorganização faz com que eles tenham dificuldade de acessar a nossa mente por conta disso. O que deve movimentar em nós o desejo sincero de, a partir de agora, organizarmos melhor os nossos pensamentos. Já que, ao termos os pensamentos mais organizados, os nossos amigos da espiritualidade podem nos auxiliar a nós entendermos melhor quais são os nossos compromissos, os nossos deveres aqui nesta existência.
E aí, acertarmos mais vezes quando a gente precisa tomar decisões. Não é tarefa fácil, mas também não é tarefa impossível de acontecer, gente. Tem algumas coisas que dependem de nós fazer. Então precisamos arregaçar as mangas e mãos à obra, com a orientação que a espiritualidade nos traz. Não é? E hoje Leodemir está no mundo espiritual, quando ele escreveu isso daqui, ele estava reencarnado. Não é? Nós trazemos então recursos para poder mudar estas condições da nossa própria existência. Diz o nosso companheiro: a vontade é a maior de todas as potências da alma. Sem ela, nós não conseguimos realizar a nossa tarefinha aqui. Sim. Nós não conseguimos alcançar o nosso progresso moral e espiritual. Sem a vontade, eu não dou um passo adiante. Levanto de manhã e ali, aliás, nem levanto, né? Eu acordo de manhã e já começo a fazer escolhas, já começo a utilizar o livre-arbítrio. Né? No que eu acordo, eu preciso definir: eu vou levantar ou eu vou permanecer na cama? Se eu estiver forte, bem-humorado, disposto, otimista, eu já vou pular da cama, não é isso? Fazer a minha higiene pessoal, tomar um café e sair à luta. Se eu estiver vivendo uma depressãozinha básica, a famosa deprê, qual vai ser a minha opção? Alguém sabe me dizer? Tá tão bom aqui na cama, né? A coberta tá tão quentinha, o dia lá fora tá frio, a janela tá fechada, eu nem vejo se tá um lindo sol, né? Ou se tá tudo nublado. E aí eu vou me entregando. A vontade está enfraquecida. Sim. Mas mesmo assim, vamos supor que eu ainda me levante com um pouco de sacrifício, troque de roupa, faça a higiene pessoal. E aí, vou sair fazer os exercícios do dia? O doutor recomenda, toda vez que eu passo lá para fazer o check-up, ele: e aí, Cláudio, está fazendo os exercícios? Está tomando solzinho? Não é só bebê que precisa tomar sol, viu, gente? Precisa de vitamina, de cálcio. Né? A melhoridade também precisa. Né? Começa tudo de novo. Viu? A gente volta a ser criança novamente. Aí a gente precisa tomar sol, fortalecer os ossinhos. Né? Senão o ossinho fica mole, aí ele quebra e a gente cai. Invariavelmente quebra o fêmur. Né? Invariavelmente o fêmur, a bacia, ou vai por aí afora. Então a gente tem que tomar uma série de cuidados. E eu preciso da vontade, porque senão eu não vou sair de casa. Se eu trabalho ainda, aí é a morte, viu, gente? Aí a coisa pega. Leon Denis diz ainda: nem sempre é possível, na ordem moral, afastar as vicissitudes da sorte, mas se pode adquirir força bastante para suportá-las com alegria. Então, efetivamente, nós temos que passar pelas nossas provas, pelas nossas expiações, e não dá para ser diferente. Nós estamos num mundo de expiação e provas. Quando planejamos uma nova reencarnação, nós escolhemos as expiações e as provas que a gente iria vivenciar nesta existência. Então a gente vai chegar aqui e vai passar pela dor e pelo sofrimento. Mas temos condições de passar por elas com dignidade. Para isso, olha a dica deste companheiro: suportá-las com alegria. E aí, algum de vocês pode estar perguntando mentalmente: que história é essa de passar por dor, por sofrimento, passar por necessidades com alegria?
É assim que a gente precisa aprender. Se eu quiser passar com rebeldia, posso? Posso, mas não resolve. Exatamente. Deus me permite passar a dor, o sofrimento, as necessidades do jeito que eu quiser. Posso fazer isso com rebeldia, reclamando de tudo, reclamando de todos, reclamando que Deus não gosta de mim. Só vai ficar mais difícil para mim mesmo, gente. Eu lembro que na década de 80, na década de 80, eu fui num lugar, numa cidade chamada Salesópolis, no berço, acho que onde nasce o rio Tietê, se muito não me engano. Fui conhecer a represa. Eu não sou muito de pescar, mas fui com os familiares, fui com os amigos, fomos lá. É um lugar efetivamente muito bonito. E de lá a gente se meteu, se embrenhou no meio da mata. Depois de conhecer a represa, fomos lá. E aí eu conheci uma casa paupérrima, casa de taipa ou de pau a pique, que é de barro, assim, chão de terra. Tem que ver, uma coisa muito, muito, muito simples. Mas posso dizer para vocês, eu nunca vi tanto asseio, tanta higiene numa casa como naquela de taipa. Eu nunca na minha existência vi um alumínio tão brilhante como daquela casa. Sim, tem que ver. Então a alegria, a felicidade não depende da quantidade de bens materiais que a gente tenha ou que a gente não tenha. Dependente da forma como nós escolhemos viver esta existência. Lá eles não tinham praticamente nada. As camas dentro da casa eram feitas com as árvores da própria localidade onde eles se encontravam. Só tinha colchão em cima. Colchão de palha ou algodão? Nem sei do que era. Porque eu entrei, nós conversamos um pouco com eles fizeram café, serviram água, serviram café para a gente, e nós seguimos a nossa caminhada. Sim. Mas veja, é preciso aprender a viver a existência e suportar as dificuldades com alegria. Para isso eu preciso da construção de 2 sentimentos que o Evangelho coloca para a gente. Eu preciso de obediência e de resignação. É tarefa difícil, é desafiador para a gente nessa existência. Mas eu preciso aprender, primeiro de tudo, a obedecer aos desígnios de Deus. Se eu passo por dificuldades, não é porque Deus quer me castigar. É impossível que um ser que é todo amor, bondade, misericórdia e justiça queira me castigar por alguma coisa. Não. Aquilo que eu passo de dificuldade é por conta das escolhas equivocadas que eu fiz, honesto em outras existências. Só por causa disso. Eu infringi inúmeras vezes as leis de Deus. Eu prejudiquei quantos companheiros de jornada em outras reencarnações, quiçá nesta também. Logicamente, eu tenho dívidas em relação às leis. E pela minha imprevidência, se eu não aprendi pelo amor, vou aprender com o quê? Pela dor. É só por causa disso que a gente vivencia dores e sofrimentos. Porque as ofertas que Deus nos concede de aprender pelo amor, nós desprezamos invariavelmente todas. E aí só sobra a alternativa de aprender pela dor. Não, é da lei. É a escolha que eu ou cada um de nós faz. Aprender pela dor. E aí a gente vivencia a dor e o sofrimento. Mas eu preciso aprender a obedecer os desígnios de Deus, que coloca para mim este recurso como processo terapêutico de aprendizagem, de me reeducar. Então, construção da obediência, primeiro, e depois da
resignação. A obediência, como nos ensina o Evangelho, é o consentimento da razão. É a minha inteligência, o meu discernimento que vai mostrar para mim que eu passo pela dor, o sofrimento, a dificuldade hoje por conta das besteiras, dos destrambelhamentos meus no passado, quer seja nessa existência ou em outras. A resignação é o consentimento do coração. Onde, quando eu alcançar a construção deste sentimento na minha intimidade, eu não vou precisar mais questionar comigo mesmo, né? Pensar, ponderar aquilo que eu fiz de errado, olhar, não é? Que se eu fiz de errado, muito natural que eu conserte essas coisas. Lá na frente eu não vou precisar mais disso. A resignação, que é o consentimento do coração, ela vai me movimentar em mim o entendimento de que está tudo certo e que eu preciso começar a aprender qual o ensinamento que eu preciso extrair desta lição difícil e dolorida pela qual eu passo nesta existência. A resignação me permite o aprendizado da lição difícil, dolorosa. Quando eu aprender a lição, nem a prova, nem a expiação se repetirão novamente. A gente passa para o estágio seguinte. Não é assim na escola? Faço a prova e vou aferir. Estudei o suficiente? Aprendi a lição para ser promovido? Beleza, vou para o ciclo seguinte. Não deu certo, não aprendi a lição. O que acontece? Tenho que fazer aquele ciclo de novo. Tenho que fazer aquela prova de novo. Eu tenho que repetir aquela experiência tantas vezes, quantas forem necessárias, nesta ou nas próximas reencarnações, até que eu aprenda a lição. Aí eu passo para a fase seguinte. Leon Denis usa uma expressão aqui que eu conhecia de muito tempo e que eu achava que fazia parte do folclore popular. E de repente eu descubro num livro de 1908, será que foi ele que cunhou essa expressão? Querer é poder. Não sei se vocês já ouviram isso, está aqui no livro dele. E eu desconhecia até ler isso pela primeira vez, desconhecia que pode ser que seja ele o autor da frase. E ele diz para a gente, o poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos seus esforços. Então, eu vou sentir crescer as forças dentro de mim na razão dos meus esforços. E aí cabe uma perguntinha. Eu tenho me esforçado para fazer diferente, para ser melhor, para fazer o bem mais vezes? Ou eu estou no piloto automático? Como é que eu estou? Lembre-se, eu preciso me avaliar, eu preciso conhecer a mim mesmo, senão eu não me permito as possibilidades de melhoria. O verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por vencer as suas más inclinações. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, o verdadeiro espírita. Ali que diz isso para a gente. Transformação moral, esforços que faz por vencer as suas más inclinações. E eu, de vez em quando, preciso aferir se eu estou me esforçando realmente. Sabe que tudo que de bem e bom desejar, há de mais cedo ou mais tarde, realizar-se inevitavelmente. Ou na atualidade, nesta reencarnação, ou na série de existências futuras.
quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei. Então, a minha vontade, ela pode me levar a alcançar resultados inimagináveis, gente. Inimagináveis. Na natureza, nada dá saltos, nos ensina a doutrina espírita. Mas a vontade pode movimentar em nós energias tão intensas que nós mudamos radicalmente a nossa existência. Nós temos 2 exemplos disso, para não falar em tantos outros, mas 2 exemplos que a história traz para a gente. Paulo de Tarso e Maria de Magdala, que realizaram transformações na sua existência de tal monta que simplesmente modificaram tudo que eles tinham idealizado até aquele momento da vida. Só modificaram absolutamente tudo. Paulo de Tarso, até então era Saulo, deixou de ser perseguidor dos judeus, aliás, perseguidor dos cristãos, não dos judeus. Ele era judeu e não perseguia nenhum judeu. Deixou de ser perseguidor dos cristãos para ser um divulgador do cristianismo. A partir do instante que ele encontra Jesus na estrada de Damasco. Maria de Magdala, um pouquinho antes, quando tem a oportunidade de se encontrar com Jesus na casa de Pedro, e ele a convida a cuidar dos filhos das outras mães, já que ela não poderia gerar filhos naquela existência. E ela efetivamente deixa a vida absoluta de até então para seguir o Cristo, ensinar os ensinamentos do Cristo, aonde? No Vale dos Leprosos. Vejam as mudanças que estes espíritos realizaram na sua própria existência. Podeis realizar tudo o que eu faço e muito mais. O que ele fala para nós neste último trechinho? Quando o seu pensamento se puser de acordo com as leis divinas. É urgente isto para nós. Isto tem que estar presente na nossa consciência todas as manhãs quando nós acordamos. Os meus pensamentos precisam estar de acordo com as leis divinas. Não pode ser diferente. Se eu quero fazer alguma coisa diferente na minha existência, eu preciso pensar diferente. Como é que eu vou alcançar novos resultados se eu continuo agindo do mesmo jeito? Alguém pode me dizer? Se é possível? Não tem mágica. Eu só posso alcançar resultados diferentes se eu estiver fazendo coisas diferentes. Nós dizemos invariavelmente que para que eu possa acessar as leis divinas da minha consciência, basta pensar, basta pedir ajuda ao meu guia espiritual. Qualquer um de nós pode fazer isso a qualquer instante. Então, para acessar as leis divinas, basta pensar, basta acessar a própria consciência. Quem nos facilita? O nosso guia espiritual, o nosso anjo da guarda. Mas eu também posso aqui, encarnado, no estado de vigília, acordado, também posso acessar as leis divinas. O Livro dos Espíritos, na terceira parte, lá estão as leis morais. Ali, eu vou conhecer os 12 capítulos que me mostram as 10 leis morais, que são estas leis divinas. Tem outra alternativa. Eu posso estudar o Evangelho e ali
através da vivência do Cristo, ver como é que ele colocava em prática as leis divinas. Mas isto me proporciona conhecimento. Nada mais do que isso. E conhecer não é suficiente. Eu preciso aprender a me expressar de acordo com as leis divinas. E para me expressar de acordo com as leis divinas, eu preciso aprender a vivenciar o Evangelho do Cristo na minha vida de relação com as pessoas. Até eu alcançar este estágio, eu posso conhecer as leis, posso conhecer o Evangelho, eu posso, num exercício, questionar e refletir a respeito deste aprendizado e alcançar um estágio de compreensão. Uma coisa é conhecimento, outra coisa é compreensão. E ainda assim, compreendendo as leis divinas, sabendo que não comporta mais eu guardar raiva, mágoa no meu coração, desejos de vingança, ciúmes, sabendo que tudo isso é errado fazer, compreendendo que eu preciso mudar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas palavras e as minhas atitudes, eu posso ainda não movimentar em mim o desejo de mudar. Por isso é extremamente importante que eu tenha consciência de que eu preciso me expressar na minha vida de relação com as pessoas de acordo com a lei de Deus. Que é preciso que eu vivencie o Evangelho de Jesus. Aí eu estarei fazendo o melhor uso possível de toda a bagagem de recursos que eu tenho à minha disposição. Mas mais uma vez, para que eu me expresse, para que eu vivencie, eu preciso da vontade. Que a paz de Jesus possa estar no coração de todos nós nesta noite. Muito obrigado. Só um minutinho. Posso, antes de você terminar? Já esquecendo do recado. Eu vou deixar aqui um cartaz no Bezerra de Menezes, para vocês, de um trabalho que nós fazemos, mais um trabalho na seara espírita. Nós participamos de um grupo que se chama Apoio Fraterno. Não é atendimento fraterno, viu, gente? Atendimento fraterno, normalmente, as casas espíritas, cada um tem o seu. O apoio fraterno é um trabalho que é feito junto a dependentes químicos e codependentes. Codependentes são os familiares e os amigos. Aqui, este trabalho é um trabalho semelhante ao que é feito pelos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, amor exigente e vai por aí fora. Tem muitos outros. Qual é a diferença deste trabalho do nosso grupo? A diferença é que aqui a gente enxerga sob a ótica da doutrina espírita, a dependência química. Então, nós temos um componente, A dependência química é uma doença que não tem cura. Aliás, são duas doenças, viu, gente? A dependência e a codependência. Sim. Os codependentes também são doentes, também precisam de tratamento. A dependência química é uma doença de natureza física, uma doença de natureza comportamental e uma doença de natureza espiritual. A codependência, dependentes e familiares, também tem o seu aspecto de patologia, é uma doença comportamental e uma doença espiritual. E quem conduz este trabalho é a Associação Médica Espírita do Brasil, no seu departamento de saúde mental, no núcleo de dependência química.
Então, a Associação Médica Espírita do Brasil, com outras associações médicas aí espalhadas pelo Brasil, elas formam e capacitam a nós, os trabalhadores, para que a gente possa estar prestando este serviço aqui, junto às pessoas. O nosso grupo aqui em Sorocaba, ele se reúne todas as quartas-feiras, a reunião é virtual, é pelo Google Meet, das 19h20 às 21 horas, onde nós temos no primeiro momento 45 minutos que nós falamos sobre a espiritualidade, onde nós trazemos os temas da dependência química sob a ótica da doutrina espírita, sim, e os recursos que a gente pode fazer para poder superar, para a gente poder, como nós dizemos, já que não tem, a doença não tem cura, ela tem tratamento. Então, é uma ferramenta a mais no tratamento da dependência química. O dependente, gente, ele vai continuar dependente em recuperação durante toda a sua existência. Ele precisa batalhar pela sua abstinência e a sua recuperação, mas vai ser dependente durante toda a existência. E o codependente da mesma forma, vai ser codependente durante toda a sua existência. E aqui nós nos reunimos para conversar a este respeito e auxiliar estas famílias a se organizarem, a se estruturarem e conseguirem ter instrumentos para trabalhar com a dependência química sem ela trazer as culpas e o peso que invariavelmente recai sobre os ombros das famílias que têm este tipo de problema dentro de casa. Aqui nós temos o WhatsApp do Grupo Apoio Fraterno, está até grifado em vermelho, e tem o e-mail também do Grupo Apoio Fraterno. Então os contatos podem ser feitos com o WhatsApp ou com o e-mail. E aí a gente vai responder as orientações e liberar o acesso ao link para poder estar participando da reunião nos seus dois momentos, o momento da espiritualidade e o momento dos depoimentos. Então, este é um trabalho que a gente tem e através do qual a gente procura ajudar aqui essas famílias. Já estamos, nós aqui, há 2 anos, nós aqui, que eu digo de Sorocaba, o grupo Apoio Fraterno mais antigo é da cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, já tem 21 ou 23 anos de caminhada. E são vários AFs que têm espalhados pelo Brasil e um no Reino Unido. Então, uma rede de apoio aí, aqui entrava essa luta difícil com a dependência química, gente. Mas esperamos poder ajudar aqueles que pelo menos fazem parte da nossa sociedade aqui em Sorocaba. Não só de Sorocaba, como é virtual, a gente tem gente de fora. Como eu digo, as plataformas digitais, elas nos permitiram a gente estender as fronteiras. Nós temos no nosso grupo uma pessoa de Manaus, para vocês terem ideia, logo ali na esquina, então fica mais fácil. Tá? Meninos, muito obrigado aqui pela liberdade que vocês dão da gente fazer a divulgação disso. Muito obrigado, Cláudio, pela sua palestra e pelos seus recados. Então, pessoal, dando continuidade, nós gostaríamos de convidar a todos para que nós fizéssemos as vibrações e o passe coletivo. Bom dia a todos. O passe é um ato de amor, para que possamos usufruir da melhor forma desta atividade. Vamos fechar nossos olhos, vamos nos aquietar e buscar entrar em contato com a espiritualidade. Pensemos em Jesus.
desta sala. Vibremos inicialmente pela Casa Bezerra de Menezes, por todos que aqui frequentam, todos os voluntários que aqui trabalham. Vibremos pelo educandário também, todas as famílias e crianças assistidas, todas as pessoas que aqui trabalham e frequentam. Vibremos pelos nossos lares, visualizemos o nosso lar envolto nessas energias do bem, para que elas possam chegar e atingir a todos que ali residem. Vamos dar um tempo e visualizar o nosso lar passando por cada um dos cômodos, levando essas energias do bem. Cômodo a cômodo, atingindo a todos que ali estejam, todos os familiares, levando essas energias do bem. Vibremos também para o nosso local de trabalho ou estudo, todos com os quais convivemos nesse local. Vibremos pela nossa comunidade, nossos vizinhos, nosso bairro, nossa comunidade, com todos com os quais convivemos ali. Vibremos pela nossa cidade, Sorocaba, pelos nossos administradores, governantes, para que sejam sensatos em suas decisões. E vibremos pelo nosso país, Brasil, também pelos nossos governantes e administradores. E agora vamos vibrar pelo nosso planeta. Visualizemos o nosso planeta envolto nessas energias do bem, para que elas possam chegar a todos aqueles que mais necessitam. Pessoas passando por todo tipo de dificuldades, sejam elas físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Pessoas passando por situações de doenças, enfermidades, estejam buscando a cura em hospitais. Pessoas passando por situações de dependência química, dependência, seja álcool ou drogas. Pessoas passando por situações de fome, de ausência de recursos, desemprego. Pessoas abandonadas na rua ou idosos em asilos, crianças em orfanatos. Pessoas passando por situações de guerra ou conflito. Pessoas que pensam em abreviar a vida. Que todos possam receber tudo aquilo que mais necessitam nesse momento para o seu desenvolvimento e para a sua evolução. E agora, vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, para que nós também possamos receber tudo aquilo que mais necessitamos nesse momento para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. Então, para finalizar, agradecemos a presença de todos, que todos tenham um ótimo e santo domingo e que a gente possa levar um pouco do que o Cláudio falou aqui, que durante a semana a gente busque nas nossas consciências, onde estão gravadas as leis de Deus, e que a gente tenha de fato a vontade de fazer essas pequenas mudanças nas nossas vidas. Então também convido a todos que desejarem passar aqui do passe individual, estamos chamando aos poucos. E hoje também tinha um recadinho, a gente estava precisando de uma ajuda só para levantar um guichô, depois quem puder ficar para ajudar aí, alguém que possa dar um pouquinho de força para trazermos até o refeitório, seria de boa ajuda. Bom domingo a todos. Você quer fazer um papel? Queria lembrar também que nós estamos com dois cursos em aberto. Não é um curso, né? O trabalho com a mocidade vai acontecer aos sábados e começa dia 12.
Então, quem tiver filhos adolescentes, a partir de 12 anos até 17, é só fazer a inscrição lá, que ainda dá tempo. E também nós daremos início ao curso de Introdução ao Espiritismo, que também será realizado aos sábados, a partir das 9h30 da manhã. É um curso básico, né, para quem tem pouco conhecimento ou nenhum, tá? Então, também acessem as nossas redes lá, Instagram, Facebook, tem lá, é só entrar no formulário, tem todas a explicação do que é o curso, data e tudo mais, horário, e é só preencher um formulário lá, tá bom? Ok. Bom domingo a todos.